Bom dia a todos. Ok. Bom, espero que seja o início de uma boa manhã, aqui com uma temática oriental. A minha ideia é fazer assim uma apresentação, enfim, para um público em geral, que não seja muito maçuda, mas sobretudo trazer um pouco ao conhecimento dos colegas o contexto de Macau e daquilo que é Macau nos dias de hoje, que é sobre isso que eu me tenho debruçado ao longo da última década. Já são 10 anos de investigação sobre Macau. E faz parte do meu projeto de pós-doutoramento, que é o projeto que eu estou a desenvolver neste momento no ISEG, mais propriamente no Sócios, no Centro de Sociologia Económica das Organizações do ISEG. E este projeto debruça-se sobre estas várias temáticas, como vê aqui no título da apresentação: turismo, património, gastronomia e num estudo de caso em particular, que foi da Cidade Criativa da Unesco, como vos darei conta ao longo da minha apresentação. Só aqui mudar aqui o modo visual. Ok. Então, acho que Macau ainda é bastante desconhecido para a maior parte das pessoas. Como sempre ouvi ao longo dos meus trabalhos de campo por parte dos macaenses, Macau fica muito longe e Portugal não nos dá muita visibilidade. A verdade é que há um grande desconhecimento ainda nos dias de hoje sobre Macau, então eu vou começar precisamente por contextualizar não só geograficamente e dar-vos alguns apontamentos históricos de Macau para perceberem melhor o que é que Macau é hoje em dia e aquilo que foi também e que lhe deu o enquadramento que tem nos dias de hoje de um país, dois sistemas. À semelhança do que aconteceu em Hong Kong, Macau foi devolvida à China em 1999, Hong Kong 2 anos antes, sob esta política de um país, dois sistemas. Um país, dois sistemas quer dizer o seguinte, este território, outrora administrado por Portugal, como eu disse até mais exatamente 20 de dezembro de 1999, foi devolvido nesta data e passou-se a designar uma região administrativa especial da República Popular da China. Macau tem uma mini constituição própria que se chama a Lei de Bases, sob a qual se rege, ou seja, é uma região administrativa autónoma do resto da China, continua a ter fronteiras bastante delimitadas, como podem ver aqui no mapa. A configuração de Macau é esta, faz fronteira com a China a norte e tem fronteiras marítimas e aéreas. E de facto é um território bastante controlado, quem entra e quem sai, porque ninguém entra sem passar pelos pontos fronteiriços e, portanto, continua a existir esse controle tal e qual como existia no tempo da administração portuguesa. Os sistemas jurídico, legal, administrativo, social, económico mantêm-se os mesmos que estavam em vigor durante a administração portuguesa. Quer isto dizer que continua a estar a ter continua a ter leis próprias e continua a ter sistemas próprios em vigor à semelhança daquilo que se passava antes, sendo que agora a diferença é que o executivo é constituído por pessoas de Macau, mas também à semelhança daquilo que acontecia antes, não há um referendo direto, ou seja, a população não pode eleger o seu chefe do executivo. Se antes havia um governador nomeado pelo Presidente da República que ia para Macau com a sua equipa de assessores, neste momento há um chefe do executivo que é nomeado pelo Partido Comunista Chinês, pelo Xi Jinping, e que nomeia os seus assessores, que são o equivalente aos ministros, e uma Assembleia Legislativa, cujos deputados também são por sufrágio indireto, a maior parte deles nomeados. Portanto, isto para vos situar, porque em relação, já conseguem perceber a questão dos tumultos de Hong Kong, em relação a estas reivindicações de não haver uma eleição direta, do povo não poder escolher os seus próprios representantes, e para além disso, questões como
a política de um filho único, a pena de morte não se aplicou em Macau nem em Hong Kong, portanto continuam a ter as suas leis próprias, sendo que há muita, já começa a haver muita, não em Macau, Macau continua a ser um caso muito particular, mas como vimos aqueles tumultos de Hong Kong, já começa a haver ali uma tentativa de alterar a lei da deportação, por exemplo, as pessoas julgadas em Hong Kong de serem deportadas para a China, ou, por exemplo, a liberdade de expressão. Em Macau houve um incidente, até ao nível da imprensa portuguesa, foram ditas diretivas claras que já não poderiam falar livremente sobre o poder político, fosse local ou nacional, enfim. Sim, este período dos 50 anos de uma transição para a China, portanto, que a terminar em 2049, já começa a dar sinais de que de facto está aqui a haver uma reintegração que, enfim, que é o que é, e vamos esperar para ver o desfecho. A verdade é que Macau continua a ter estas características, tem esta Constituição que protege estes direitos, e tem a língua portuguesa continua a ser uma das línguas oficiais de Macau. Se me perguntarem, ouve-se português em Macau, fala-se português em Macau, como vem aqui, há toponímia em português, se fala português em Macau, não se ouve falar português em Macau. A população é 99,9% chinesa e sempre foi assim, não é uma coisa de transferência destes últimos 22 anos, sempre foi assim. Mas a verdade é que o português continua a ser uma das línguas oficiais, portanto, os documentos oficiais podem e devem aparecer em português, senão pode ser reclamado, e como vemos aqui nesta imagem em baixo, temos até há poucos dias atrás, no Dia da Língua e da Cultura Portuguesa, a Torre de Macau foi iluminada com as cores de Portugal. Também podem ver que Macau é esta mistura, não é? Que se vê aqui encontra-se a calçada portuguesa, encontra-se estas características muito típicas que associamos a Portugal, encontram-se os casinhos, obviamente. O casinho de Lisboa não é o de cá, é o velho casinho de Lisboa de Macau. E vou avançando na minha apresentação para vos dar conta do que é realmente Macau. Macau, estas imagens aqui com as ruas cheias de gente, neste momento parecem uma utopia. Eu nem consigo imaginar o que é Macau sem ninguém. Nunca vi a cidade dessa forma, mas é como está. Parece tudo muito utópico se pensarmos que estas imagens têm apenas uns 3 ou 4 anos, quando na realidade agora tem uma política de completamente fechamento ao mundo, quando era exatamente o oposto que estava a acontecer. A última vez que eu estive lá foi em 2018, mais exatamente no último trimestre do ano, e também, dadas as condições climáticas nesta altura do ano, portanto que melhoram significativamente ao nível do calor e da umidade, concentra-se a maior parte de eventos e de promoções, de festivais e de uma série de atividades que eu vos darei conta mais à frente, mas isto para dizer que Macau, então, passa para a China em 99, há uma transição que é feita ao longo de muitos anos, portanto, desde a assinatura da Declaração Conjunta, que foi o documento que previa esta devolução, digamos assim, esta reintegração de Macau na China, e foi preparado ao longo desta década até 99. Portanto, no geral, as pessoas ficaram satisfeitas com as decisões tomadas, com as negociações, cedências e obrigações que foram feitas nesta altura, e de facto em 99 dá-se a cerimónia solene de tirar a bandeira portuguesa e colocar a de Macau, e portanto a partir daí Macau explodiu, digamos assim. Não foi só por essa condição política ter acontecido, mas foi sobretudo porque 2 anos depois, isto já era uma coisa que também se estava a preparar, abriu-se o monopólio do jogo
Portanto, Macau tem mais esta singularidade, que é o único território em toda a China onde é possível jogar legalmente, e a cultura chinesa é muito dada ao jogo. E, portanto, em 2002 prepara-se então esta abertura do jogo em Macau, que até então era detida por uma única empresa, a Sociedade de Jogos de Macau, enfim, uma empresa do Stanley Ho, que é também o dono dos casinos, já não é, porque já faleceu, mas do Casino de Lisboa e do Casino de Estoril. Então o Stanley Ho dominava o jogo e, portanto, era o tipo patinhas, não é? A partir do momento que se abre o monopólio de jogo a quem quisesse investir em Macau, claro, temos os casinos de Las Vegas a vir experimentar a pérola do Oriente e claramente ao fim de muito pouco tempo perceberam que as receitas eram enormes e, bom, nos dias de hoje não sei exatamente como estará, mais uma vez, nem sei como é que se conseguem aguentar estes casinos todos a meio gás, mas Macau tem muitas reservas financeiras, portanto, mas rapidamente perceberam que era uma mina, porque ao fim de pouco tempo todo o investimento era recuperado e até uns anos atrás Macau faturava mais de 6 vezes do que Las Vegas, portanto, o que é que se verifica? Uma abertura enorme de casinos réplicas de Las Vegas em Macau. Inclusivamente aqui, voltando aqui outra vez ao slide de trás, não sei se conseguem perceber que há duas ilhas que muito antes, há muito tempo atrás eram ilhas, estavam separadas e neste momento não estão. Foi construído um istmo, que é o istmo do Cotai, que foi destinado para a construção de todos estes novos casinos. Portanto, Macau tem hoje uma área de cerca de 33 km², é um sítio bastante pequeno, ainda assim muito deste território são aterros conquistados ao mar, precisamente porque são um porto de águas pouco profundas, porque já é o delta do Rio das Perlas, ao contrário de Hong Kong, que é mesmo oceano, e então é possível fazer isto é uma constante em Macau, não é? Está-se constantemente a observar construção e aterros e novos aterros, e portanto, só para dar aqui o exemplo, a pista do aeroporto é totalmente na água, esta grande área que uniu as duas ilhas foi, portanto, este espaço destinado à construção destes novos casinos, que são, porventura, os maiores do mundo, não é? E temos aqui algumas imagens do que é que se passa no interior do casino. Temos aqui um canal de Veneza, não é? Que é o Venetian, e isto é dentro do casino, portanto o céu azul não é céu azul, isto é tudo fake, é uma Disneyland para adultos, não é? No fundo é isso. Mas para além deste boom de negócio que veio com os casinos, Macau, e para mim que sou antropóloga, é uma coisa fascinante, não é? Observar um processo de descolonização quase feito ao contrário, que é que se poderia pensar que era uma eventualidade, não é? O apagar das marcas de um período colonial, ainda que Macau não se possa considerar exatamente uma colónia nos termos que conhecemos, as colónias africanas, enfim, sempre teve um outro estatuto muito ambíguo, que nunca foi muito bem definido, e isso permitiu sempre haver aqui muito espaço para negociações e relações diplomáticas, que foi talvez o que nos tenha mantido tantos anos naquele território, foram 450 anos. Mas, de qualquer forma, houve um processo de descolonização em curso, não é? Em que o que se verifica é exatamente o contrário, houve uma revitalização de tudo o que era as marcas de uma presença portuguesa secular, não é? Então vemos a recuperação do património edificado, vemos a candidatura a um património mundial da Unesco. Podem ver aqui embaixo que estes Galo de Barcelos é um dos símbolos de Macau, portanto vende-se na loja dos souvenirs. É muito comum ver no monumento ícone de Macau, que é a fachada das ruínas de São Paulo, não sei se recordam, mas era este o pavilhão de Macau na Expo 98, era exatamente esta fachada
muito, quase, claro que não é à escala, mas muito pormenorizada, muito fiel do original, que hoje encontra-se no Parque de Loures. E é muito comum ver este tipo de, não é, de o reis folclórico, a calçada à portuguesa, como já vimos, que curiosamente foi toda colocada as ruas de Macau foram calçadas precisamente neste período antes da transição de 99. E, obviamente, a comida, o pastel de nata, sim. Se foi inventado ou se foi levado para lá por portugueses, não foi. A história é outra e não foi um português que levou o pastel de nata para Macau. Enfim, como eu estava a dizer, a par deste boom económico, Macau começou logo a sofrer nos primeiros anos de 2000 com esta indústria do jogo a marcar presença física no território e sobretudo na economia de Macau. Deixem-me dizer-vos que 30% de todos os impostos que vêm do jogo, sejam eles de apostas, de slot machines, desde o mais soft ao mais pesado, digamos assim, tudo isso são impostos pagos ao Estado. Portanto, tudo o que venha tenha origem no jogo, nos jogos de fortuna ou de azar, como eles lhe chamam, tudo isso paga impostos aos Estados. E são impostos pesados, como vos digo, 30%. Naturalmente, o governo tem muito dinheiro para, por exemplo, investir na outra faceta de um turismo que possa, de facto, dar outra imagem de Macau, provar na arena internacional que Macau tem muito mais para oferecer do que jogo, vício e, enfim, todas as coisas negativas associadas com o jogo, não é? Porque tem, de facto, títulos da Unesco. E então houve sempre esta preocupação de acumulação de títulos da Unesco que atraem mais turismo, que diversificam a oferta turística, que tirem os turistas dentro dos casinos e que venham ver lá está, um património que tem um selo da Unesco e que ao mesmo tempo legitima o governo e é bastante importante na construção de uma identidade desta nova região administrativa de Macau. Então, como eu vos dizia há pouco, a Unesco, a candidatura da Unesco foi bem sucedida em 2005 e, portanto, o Centro Histórico de Macau entra para a lista de Património Mundial da Unesco, sempre com a tónica neste hibridismo cultural, o Oriente e o encontro entre o Oriente e o Ocidente, a abertura da China à cultura ocidental, a este hibridismo cultural que mistura elementos do Oriente e do Ocidente, e portanto como vemos, temos aqui um grupo de monumentos, edifícios neoclássicos, temos templos que estão quase a paredes meias com igrejas católicas, as igrejas são muitas, temos fortalezas, temos faróis dos mais antigos na Ásia, enfim, é um conjunto arquitetónico bastante valor. Em relação mesmo aos templos chineses, o facto de, lá está, de Macau ter sido sempre uma ilha durante as guerras, não é? O facto de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial e Macau ser neutro, não é? Foi casa de muitos refugiados nessa altura, com as invasões japonesas do Pacífico. Depois a Revolução Cultural também não entra em Macau e, portanto, há uma preservação até ao nível dos templos chineses, dos mais antigos, e isto também atrai muitos turistas, porque muitos deles foram destruídos na China, não é? Mas há sempre esta tónica na diferença que é Macau, ou seja, Macau está a ser reintegrado na China, Macau é China, mas Macau é diferente da China e há esta preocupação constante em manter Macau diferente, nesta diferenciação em relação a qualquer outra cidade da China ali perto. E, portanto, a diferença de Macau não pode vir só pela questão do jogo, se bem que
a maior parte dos turistas vem pelo jogo, mas tem que ser mais do que isso, e é mais do que isso. E esta retórica é uma retórica que se ouve constantemente em Macau, portanto, é algo que faz parte do discurso público e que vai entrando na mentalidade das pessoas. Mais recentemente, em 2017, Macau candidata-se à Rede das Cidades Criativas da Unesco na área da gastronomia e entra para a rede em 2017. As cidades criativas de Macau na área da gastronomia na China já são duas, e portanto começou-se a desenhar esta ideia. Portanto, aqui, 1, 2, 3, o terceiro senhor a contar da esquerda, que era na altura o secretário para os Assuntos Culturais de Macau, Alexis Tam, foi o mentor desta candidatura, e a senhora a seguir, a diretora do turismo, levou a candidatura avante e de facto foi bem sucedida, e Macau é hoje uma cidade da gastronomia. A mim intrigava-me um pouco esta questão da gastronomia, porque é da gastronomia e não de outra área qualquer, não é? A questão, e sempre me responderam isto, de facto o povo asiático é um povo que aprecia comer e come constantemente, mas ao mesmo tempo, mas quer dizer, Macau não é no sul da China, onde se localiza, que é uma cozinha própria, não é? Guangdong, não é das cidades, não é, mais representativa da gastronomia no sul da China, quer dizer, mas mais uma vez entra aqui a singularidade de Macau, e eu já passarei a explicar mais à frente porque esta ênfase na gastronomia e porque começamos de facto a observar que desde este título da Unesco, desde 2005, há de facto uma preocupação não só em classificar o edificado, não é? Mas em classificar e preservar o património material de Macau. E aqui começamos a ver muitas classificações ao nível local de várias manifestações artísticas das várias comunidades que compõem Macau. Como eu dizia, Macau é 99% de etnia chinesa, mas sempre foi, devido aos seus vários momentos da história e muito agora, mais recentemente, devido à indústria dos casinos, que é empregador de milhares de pessoas, sempre atraiu muitos imigrantes. E muitos deles vêm de facto tentar uma vida melhor, e temos muitas comunidades em Macau, sim, temos principalmente a China continental, e depois logo a seguir vêm as Filipinas e outras do Sudeste Asiático. Filipinas muito porque são, com esta ascendência da classe média chinesa em Macau, temos esses lugares que ficaram vagos das empregadas domésticas e dos construtores, e enfim, são os filipinos que vieram preencher essas lacunas. E temos uma comunidade muito especial, que é a comunidade euroasiática macaense, que tem as suas particularidades, e foi sobre esta comunidade que fiz o meu doutoramento, mas já lá irei. Para falar do meu projeto em particular, o que me interessava aqui procurar entender era de que forma é que temos estes produtos patrimoniais, digamos assim, que estão a ser reconhecidos e estão a receber títulos de reconhecimento local, como é o caso da comida, e já vamos ver de uma comida muito particular, que é a comida macaense, e como é que isto se está tudo a articular de forma a diversificar não só um turismo que é atraído por Macau. Portanto, percebe-se que não interessa tanto um turismo de massas, que vem massificado, que vem em excursões, porque há essa questão: quem é que pode entrar em Macau? Quem é que são os turistas que podem entrar em Macau? Em Macau, na China, não há livre circulação individual, digamos assim, as pessoas não podem circular livremente, é preciso pedirem vistos, e normalmente os vistos não são individuais, são vistos coletivos.
E este boom, este sucesso económico dos casinos, não foi só porque se abriu um monopólio e de repente há vários casinos a operar num território, no único território da China onde é possível jogar. É de facto, foi de facto necessário que se flexibilizasse esta política de vistos de viagem, e a China, o que a China fez foi, nas províncias mais ricas, mais prósperas, onde há uma classe média que ascendeu rapidamente e pessoas com muito dinheiro, flexibilizou a atribuição de vistos individuais de viagem, e essas pessoas podem viajar especificamente para Macau. Portanto, tudo isto veio a proporcionar a entrada de milhares de turistas diariamente em Macau. Estamos a falar de um dos territórios mais visitados do mundo. Macau, durante muito tempo, esteve no pódio 4 dos sítios mais visitados do mundo em termos de turismo. Macau é uma das cidades que mais contribuição teve para o PIB vinda do turismo. Grande parte deste turismo é turismo interno, vem da China continental, mas lá está, mais uma vez, a grande dependência da indústria do jogo vem fazer com que haja um grande investimento na diversificação da oferta turística, na criação, na atração de um segmento turístico mais sofisticado que aprecie uma experiência, e vemos muito este slogan de experimente Macau, sensação, e não tanto para vir fazer aquele percurso de visitar isto e aquilo, jogar e ir embora. Portanto, ficar mais tempo em Macau, passar noites em Macau deixar de ser um destino de quem vem de Hong Kong e passa uma tarde em Macau e volta. Portanto, tem-se vindo a construir esta política pública para o turismo, sempre a par e passo com a questão da patrimonialização de bens imateriais e que atraem mais gente, esta promoção de Macau no mundo, a promoção de muitos festivais e de muitas festas em Macau temáticas que atraem ainda mais gente, e portanto o meu projeto versa sobre estas temáticas que me permitem, no fundo, observar fenómenos que estão atrás do que é óbvio, não é? O turismo permite-me observar mais além, é uma janela de observação para mim para ver outros fenómenos que me interessam particularmente, nomeadamente a construção de uma identidade para esta região, com base nesta singularidade cultural e nesta história de uma permanente presença portuguesa e das ligações que a China quer continuar a manter com Portugal e com os países de língua oficial portuguesa. Portanto, temos aqui a cidade criativa da Unesco para a gastronomia. A gastronomia que salta à vista, não é que salta à vista, porque é das tais coisas. Em Macau, neste ano de 2018, foi o ano dedicado à promoção deste título. Então foi o ano da gastronomia. E de facto houve a palavra gastronomia, comida, estava constantemente em todos os discursos, em todos os canais de comunicação. Tudo aquilo que são eventos anuais com datas próprias em Macau traziam este elemento e destacavam na edição desse ano, e portanto, era esta citação que vem aqui no slide, é a citação do Alexis Stamm, e vemos de repente como é que uma comunidade macaense, não é? Estamos a falar dos euroasiáticos macaenses, são das primeiras famílias que se estabelecem em Macau, oriundas de outras partes da Ásia e não só, que já vinham com os primeiros portugueses que se estabelecem em Macau no século XVI, e portanto não são só uma mistura entre portugueses e chineses, é muito mais do que isso.
tem fortes influências do Sudeste Asiático, Japão, até de outros destinos que não são os mais óbvios, e é fascinante a história dos macaenses, porque têm essas misturas todas, e a forma deles definirem, hoje em dia, definirem a sua identidade e a sua cultura, é muito através da comida. Muitas vezes ouvi esta resposta que nós somos como a nossa comida, temos todas estas influências, todos estes sítios, que conta quase o caminho das caravelas desde Portugal até Macau. E então uma comunidade que é minoritária, eles hoje em dia em Macau, a definição de macaense também é muito, muito fluida, e portanto não há exatamente uma definição, antes pelo contrário, há muitas definições para macaense. Uma coisa passa a ser mais óbvia para eles, que não tem a ver com as nossas características físicas, tem a ver com a maneira como nos sentimos. E de facto nós somos os filhos desta terra, mas não somos como os chineses de Macau, não somos como os portugueses de Macau, nós somos macaenses. E tem aqui o exemplo, né, estas duas senhoras, são donas de um dos poucos restaurantes de comida macaense que existem em Macau, Rickshaw. A senhora Aida faleceu agora há uns anos com 100 e muitos anos, estava impecável, sempre no seu restaurante, e a filha continua à frente. E de facto temos aqui esta comida que é basicamente desconhecida para a maioria da população em Macau. Os chineses da China nem sequer conseguem notar, nem sequer conseguem perceber que há uma diferença. Para eles, ir a Macau é ir a um sítio completamente diferente, exótico, ocidental na China, e portanto tudo o que é macaense é quase que sinónimo de é português ou ocidental. E pronto, é comum, e depois o pragmatismo do chinês leva a isso, não é? É comum observarmos restaurantes a dizer que têm comida macaense e depois tem uma sardinha assada ou tem um bitoque. Como eu digo, mesmo os residentes de Macau mais antigos não têm conhecimento de que de facto existe esta comida que tem estes sabores que misturam o Ocidente com o Oriente. São mais de 400 anos a desenvolver uma comida que pode-se dizer que tem por base uma cozinha portuguesa ou já indo-portuguesa, e que depois vai usando e misturando ingredientes que estão ali acessíveis, não é? E que vão ao encontro daquilo que são os sabores mais orientais, mas com pratos que se identificam como de base portuguesa. E temos exatamente aqui esta projeção de uma cozinha que é quase que desconhecida para a linha da frente e para a conquista deste título, por serem detentores de uma gastronomia com mais de 400 anos de intercâmbio e apelidada uma das primeiras cozinhas de fusão do mundo. Projeta Macau para esta cidade da gastronomia. Como eu dizia, eu tenho aqui que apagar. Bom, estava aqui com uma barra à frente do slide. Entretanto, isto andou. Ok. Bom, como eu dizia, o ano de 2018 foi de facto o ano da grande promoção da gastronomia. As autoridades acharam que agora que conquistámos este título temos que dar notícia a Macau, e as pessoas têm que se sentir cada vez mais orgulhosas desta cidade. É um título da Unesco que traz reconhecimento e que cada vez mais mostra a nossa cultura e a nossa identidade, diziam eles, de forma ao mundo, e portanto é sempre um motivo de orgulho. E de facto há esta preocupação, não é, de ir incutindo este tipo de discurso na população local, de orgulho na nossa história, orgulho
nesta cultura que é única. Os próprios macaenses cada vez se definem mais com base nesta diferença e com base nesta singularidade única no mundo que resultou desta mistura neste território, não é? Que deu origem a esta comunidade, a esta gastronomia, a esta forma de falar, e as autoridades em Macau estão, de facto, na minha perspectiva, a construir uma identidade para esta região que ainda é muito recente, que não é nem China, nem é Portugal, é qualquer coisa de diferente que acontece desta convivência pacífica e harmoniosa de culturas. Isto é muito esta imagem, não é, da China, que a China quer fazer passar ao mundo, que é possível não haver interferência da China nos assuntos, não é, locais e culturais, e que as comunidades são livres de continuar a exercer a sua forma de estar e a sua cultura, não há uma imposição, digamos assim, da China. De facto, este ano foi o ano do ano da gastronomia e, enfim, Macau é a cidade do sempre em festa, não é? É este tipo de turismo que é promovido. É sempre uma grande festa, luz, alegria, viva, viva, e portanto é muito esta imagem que Macau passa. Mas não foi só em Macau que o ano da gastronomia foi promovido. Macau foi promovido bastante aqui em Lisboa. Nesse ano foi o destino convidado da BTL, teve um food truck na FIL, como vemos aqui na imagem, onde se cozinhava comida macaense, tínhamos a gastronomia de excelência a passar nos comboios de Sintra, e aqui deste lado, do lado direito, é de facto imagens do Festival da Comida em Macau, é um festival que atrai muita gente, assim como todos, e uma tónica, enfim, uma característica de todos eles, destes grandes festivais, que foram muitos, eu tive 3 meses e assisti a mais de 10, era de facto sempre este discurso político, não é? Havia sempre uma cerimónia de inauguração, onde vinham os responsáveis do governo, portanto todas estas agências de turismo, de cultura, é tudo agências estatais, não é? Tudo institutos do governo, e portanto vem sempre esta comitiva de políticos que fazem o seu discurso e que falam da importância da identidade e da cultura, e pronto, isto vai reafirmando, não é, uma legitimação de um governo que é bom para o seu povo, que lhes traz qualidade de vida. Como eu digo, Macau não tem qualquer problema de dinheiro, antes pelo contrário, tem muito dinheiro para distribuir por todas as associações culturais. Isto é outra característica de Macau. Existem associações culturais às dezenas, associações que as pessoas fundam, não é? Mas que depois todas elas recebem financiamentos do Estado, assim como a comunicação social recebe financiamento do Estado. Portanto, tudo é patrocinado pelo governo. Outro investimento grande de Macau, ao nível internacional, né, vemos como Macau aparecem nas revistas da especialidade, aparecem até longos artigos a falar da gastronomia de Macau, portanto temos essa preocupação também de promoção além fronteiras, e há delegações do turismo de Macau em vários pontos do mundo. Havia aqui em Lisboa, que curiosamente fechou as portas para todo o sempre, segundo foi constatado, porque não faz sentido promover um destino que está fechado, então, curiosamente, um sítio onde era feita esta promoção tão intensa e havia esta preocupação de continuar a manter a ligação entre Portugal e Macau, de repente fecham portas e sem grandes explicações, enfim, é tudo um bocado estranho, mas foi o que aconteceu e, portanto, não sei se voltará a abrir, mas isto são exemplos daquilo que se encontra a nível da imprensa escrita fora de Macau e, portanto, em revistas da especialidade com renome.
Só aqui voltar um bocadinho mais atrás antes de entrar outra vez na gastronomia macaense, o que nós, o que nós vemos é que de facto Macau pode ter um lado pitoresco de ter comida tradicional de várias partes. Enfim, temos a comida tradicional macaense, a comida tradicional portuguesa, cada vez há mais restaurantes de comida portuguesa a abrir em Macau, mas também temos um incentivo da parte do governo, mais uma vez, em promover este tipo de cozinha, sendo que cada restaurante que tenha no seu menu um prato de cozinha macaense ou cozinha portuguesa entra para uma espécie de lista de selo de qualidade, é-lhes dado um selo de qualidade e, para além disso, é feita promoção nos roteiros turísticos. Portanto, isto leva àquilo que eu estava a falar há pouco, que é haver aqui uma confusão e de repente qualquer restaurante pode, para conseguir ter este selo de qualidade, pôr um prato português ou macaense na carta e depois lá está, haver essa confusão de designações, de ser ou não ser. Depois o próprio turismo ou quem está encarregue de atribuir também não faz essa fiscalização, não tem meios, não tem conhecimento muitas vezes, então gera-se aqui muita confusão. Mas a verdade é que, enfim, a ideia até é de louvar, porque, por exemplo, em cadeias de restaurantes como estes que se vêem nos casinos, nestes resorts de casinos hotel, que são resorts de luxo, vermos no Four Seasons um menu macaense, isso de facto faz uma ligação do sítio onde se está com a região e é importante levar ao turista que procura estes restaurantes Michelin e este turismo culinário sofisticado, os sabores também locais. Portanto, há essa preocupação. Depois, se é ou não bem conseguido, é outro assunto. Mas, de facto, há esta preocupação de enriquecer e de tornar mais local aquilo que é a oferta gastronómica que é oferecida não só nos restaurantes mais tradicionais e de rua, como também ao nível dos restaurantes Michelin, que são muitos. A Macau neste momento tem mais restaurantes Michelin do que tem Portugal, acho eu. Do que tem pelo menos a região do Algarve, isso de certeza. Voltando aqui à questão da comida macaense e da importância da comida macaense. De facto, a comida macaense foi reconhecida em 2012, eu acompanhei essa candidatura durante as minhas investigações para o doutoramento. Foi pela primeira vez a comunidade interessou-se ou foi levada a interessar-se por receber um reconhecimento de património imaterial por Macau. Então, em 2012, a Confraria da Gastronomia Macaense, que são aqui estas fatiotas que vemos aqui no meio, que já existia desde 2007, levou a cabo esta candidatura. E desde então, aliás, já lá está, mais uma vez naquele período dos anos 90, começava-se a preparar, digamos assim, quase que uma memória futura daquilo que eram os macaenses e daquilo que era a sua comunidade, com um pouco na sombra do que tinha sido o processo de descolonização em África. Os macaenses tinham muito medo de que bom, quando chegar o nosso dia vamos ter que sair e vamos perder todos os nossos traços culturais, nós vamos desaparecer, ou então vamos ser engolidos, simplesmente vamos ser engolidos pela cultura chinesa. E a verdade é que, mais uma vez, há aqui uma grande surpresa, porque nunca a comunidade macaense foi tão reconhecida oficialmente como está a ser agora. Se como quase um objeto de museu se tratasse um museu vivo, obviamente, sim, acho que é por aí. O macaense deixou de ter a sua função prática
enquanto intermediário, tradutor, que sempre foi entre a função pública portuguesa, os serviços administrativos, não é? Portugueses que falavam língua portuguesa e o resto da população que falava chinês, o Mackenzie sempre fez esse papel de intermediário. E agora deixou de ser necessário, não é? Qual é o papel do Mackenzie? E havia esse medo do desaparecimento da cultura e da identidade, e então desde esses anos 90 que se começa a ter essa preocupação, quase na recolha e no registro. E foi aí que se começaram a ver os primeiros livros de receitas a serem publicados, com muita reticência, porque as famílias macaenses guardam as suas receitas quase como se fossem tesouros, e tesouros que são para ficar dentro da família, não são para ser passados nem para outras famílias, porque é quase como uma marca de a minha receita. Eu sou tão macaense quanto a receita é tradicional e original. É quase como se a família é tão mais tradicional como aquela forma que tem de cozinhar, que é a mais original de todas, que remete para os anos mais longínquos da história dos macaenses. O macaense podia até dar algumas receitas, mas não dava com os ingredientes todos, não é? Estamos aqui a este nível e, portanto, foi com algum sacrifício que se conseguiu juntar e que se conseguiu convencer a publicar livros de receitas, que hoje em dia já são mais, e já há edições e reedições e publicados em várias línguas, como temos aqui o exemplo do Comequicosa, que é o patuá, a língua do macaense, que é uma espécie de crioulo, mas que já não, enfim, foi uma língua que desapareceu há muitas décadas, portanto não é uma língua de comunicação entre os macaenses, mas é uma língua que se fala e que se conhece. E que se usa especificamente para fazer piadas ou para chocar de alguém, para falar sobre alguém que não quer que se entenda. E de facto hoje em dia podemos ouvir o macaense em grupos de teatro, que é um outro, que eu não trago aqui, não é? Mas é o outro lado da comunidade que também tem sido classificada a par e passo com a gastronomia macaense, é o teatro em patuá. E então vemos que de facto esta projeção da gastronomia macaense começa a ganhar, pelo menos entre os macaenses, porque muitos deles também já não conhecem, das gerações depois mais recentes, já não conhecem, já não cozinham, então tem sido uma descoberta e tem sido um reavivar, digamos assim, desta identidade do macaense através da comida. E a confraria teve muito esse papel de promover a gastronomia não só dentro de Macau, mas com as organizações congêneres, nomeadamente na Europa, quando entrou para o Conselho das Confrarias Europeias, e tem apostado muito nesses programas de intercâmbio. O chá gordo é a refeição típica do macaense. Temos aqui um belo exemplo de um chá gordo macaense, portanto é uma mesa farta que se serve às 5 da tarde e que mistura salgados e doces, pratos quentes, com receitas muito singulares e com sabores muito particulares. E esta é uma culinária que os macaenses sentem que representa muito aquilo que é a sua história, aquilo que é a sua cultura e aquilo que é um viver, ter influências de vários sítios que depois que dão origem a um produto que é único e que é seu, não é? Que não é só um estar entre vários mundos e várias culturas, é uma coisa que é própria, que dali saiu uma cultura própria, uma identidade própria que é deles e que não é de mais ninguém. Marisa, Sim? desculpa, temos mais 2 minutos, está bem? Ok. E então vamos assistindo então a uma intensificação da promoção desta cultura culinária, portanto, nos livros, como eu dizia, em programas de televisão, o Ite Sabroso, temos
documentários a ser feitos sobre esta culinária, enfim. Aqui percebemos que, de facto, os maquenses também estão a perceber que o facto de Macau ter entrado para a cidade criativa da gastronomia, sendo que a gastronomia maquense teve um peso pesado nesta decisão, mais Macau, a gastronomia maquense foi reconhecida o ano passado, no final do ano, como património da China neste momento. Portanto, não só a comunidade tem reconhecimento neste um país, dois sistemas, nesta RAEM dos dias de hoje, pelas autoridades chinesas locais e nacionais, como o seu património inicialmente classificado em Macau, neste momento ganhou a projeção de ser património da China. E está-se a gerar uma discussão em Macau até que ponto é que os macaenses não deveriam ser reconhecidos como uma minoria étnica ou uma etnia da China, mais uma das etnias da China. Enfim, isto são outros assuntos. Mas isto para dizer que, de facto, os macaenses percebem que têm a sua importância nesta definição de Macau, neste lugar que Macau deve ocupar na China, na história da China, e também têm tirado o seu proveito, mais uma vez, o pragmatismo desta identidade que é muito fluida e que se adapta às condições do lugar e às circunstâncias de Macau. E mais uma vez observamos como o macaense está a perceber que isto lhes pode dar projeção, lhes dar uma salvaguarda e algum benefício enquanto representantes desta cidade. E têm aberto também mais restaurantes de comida macaense. No final, posso concluir dizendo precisamente isto, não é? As coisas que, através destes fenómenos do turismo e destes títulos da Unesco, se consegue ver mais além e se consegue perceber qual é a trajetória que a China está a desenhar para Macau e o papel que Macau deve desempenhar na história da China. Esta questão de fazer de Macau um destino mundial de turismo e lazer, sempre presente, mais uma vez, sempre presente nos discursos políticos. Macau deve ser um destino de turismo, deve ser uma referência do turismo nesta zona em que Macau se encontra, no sul de Guangdong, da província de Guangdong, onde está a nascer a Grande Baía, um grande projeto nacional da China, à semelhança da Baía de Tóquio ou da Baía de São Francisco, uma área de incubadora de empresas e de exportação de tudo e mais alguma coisa ao nível da tecnologia, inteligência artificial, e portanto Macau tem este papel a desempenhar nesta grande baía como um destino turístico que deve crescer para além do jogo e deve-se diversificar para além do jogo, deve ser uma referência na formação de recursos humanos ao nível do turismo. Macau tem sempre o papel, e isto é outro dos desígnios de Macau, que a China faz questão de relembrar a Macau constantemente, deve ser uma plataforma entre a China e os países de língua oficial portuguesa, tal como foi durante a história uma porta de entrada da China e de saída da China para o resto do mundo. Macau continua a ter esta função de plataforma entre a China e os países de língua oficial portuguesa. De resto, existe o Fórum Macau, que é o Fórum Macau é um instrumento intergovernamental de cooperação multilateral entre estes vários países, com o secretariado fixo em Macau, portanto tem que ser também o sítio o sítio de referência da aprendizagem da língua portuguesa na Ásia, no Oriente, e para além disso tem esta função de continuar a ligar
a China a Portugal, nomeadamente em iniciativas como a nova rota da seda, ou uma faixa, uma rota, que de facto é um grande mega projeto da China para o resto do mundo. E por fim, a comunidade macaense, não é? Que é uma comunidade patrimonial e que desta forma está salvaguardada e continua a reivindicar um papel de intermediário cultural neste que é o desígnio atual de Macau para a China, e é esta a história que continua a contar. Então, obrigada. Obrigada, Marisa. Como já estamos um bocadinho atrasados, vamos só receber, se calhar, 2 perguntas. Por isso eu peço já ao público que podem já começar, ou põem a mão no ar, ou quem quiser pode ligar o microfone e fazer uma pergunta. Se não houver perguntas. Já agora, faço, enquanto não vem a primeira pergunta, aquele prato que está ali é minchi, não é? Aquele prato é minchi. Eu vivi em Macau 2 anos, nos meus tinha 4 anos. Uau! E das poucas coisas que eu me lembro, Teresa. das poucas coisas que eu me lembro é do minchi. Sim, que engraçado. E não tens mais memórias de Macau para além do Sim, minchi? do mercado. É muito curiosa essa memória que ficou, não é? Do cheiro do mercado. O É uma cheiro? coisa que sim, do cheiro do mercado. Sim. E pouco mais. Temos aqui já uma pergunta, Jorge. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Marisa, obrigado pela apresentação, foi muito, muito interessante. Tenho uma pergunta, sim, que é relativamente ao seguinte. Quando nós olhamos um bocadinho para a estratégia da China, que foi um pouco aludida também na intervenção, para a estratégia da China, para, digamos assim, a grande região em torno do delta do Rio das Perlas, portanto, que inclui Macau, Hong Kong, a área chinesa, e todo o projeto de integração que existe, com a ponte, com as atividades económicas integradas, a sua integração depois e projeção posterior, de diferentes formas, juntamente com o papel que Macau tem desempenhado aí, por um lado, e desculpa o termo, mas eu gosto, é um bocadinho provocador, mas eu gosto, a transformação de Macau numa Disneylândia da Ásia, conjugado depois com uma outra componente, que é esta, que foi aqui mais realçada, que é a originalidade cultural e que resulta deste mix luso-chinês que tu referiste. Se nós pensarmos que o processo de integração desta área se tem acelerado, não há o risco de estes aspectos que agora são fundamentais e que têm a ver com, vou usar os termos que estão aqui exatamente escritos na tua última linha, salvaguarda e reinvenção da comunidade patrimonial, e portanto com esta projeção e valorização de diferentes aspectos, por exemplo o gastronómico, não há o risco disto cumprir uma etapa intermédia neste projeto de integração e projeção e depois de se diluir completamente face ao retorno, esperemos que assim aconteça, ao retorno dos visitantes a seguir à pandemia, à valorização maior do negócio ainda do jogo e à submissão digamos, à maior força e ao maior significado dos outros espaços como Hong Kong e as outras áreas da China, agora integradas designadamente por essa ponte gigantesca que eles fizeram. Portanto, a questão é, isto nos próximos anos, e pode ser mesmo antes de 30 anos, quando acabar o estatuto formalmente, porque se calhar acabará mais cedo, por pressão das autoridades chinesas, este processo manter-se-á, ocorre-se o risco que, por exemplo, a comunidade macaense, os seus elementos culturais, etc., se vão desvanecendo muito rapidamente a partir da próxima década, neste novo contexto, que é simultaneamente cultural, geográfico e político. Obrigada pela pergunta. É de facto uma das perguntas que anda na boca do povo, não é? Nomeadamente dos macaenses. O que a história também conta é que os macaenses sempre tiveram medo de uma morte anunciada, não é? Dessa morte que acontecesse em 99, com a transição, ou mais atrás ainda, enfim, quando há
quando há a Revolução Cultural, enfim, não interessa. O que a história vem ou com as imigrações, não é? Porque há uma diáspora macaense gigantesca que começa logo no século XIX, primeiro para Hong Kong e depois para os vários países anglófonos, Brasil, Portugal, enfim. Houve sempre esse medo de uma morte anunciada e a sensação que dá é que e eles próprios têm muito esta noção, esta consciência de que é verdade que uma coisa é aquilo que é o discurso político e público, outra coisa é o que se passa na prática e de facto nós na prática em Macau não percebemos que a comunidade está a ser valorizada ou está a ser projetada para um nível que de repente toda a gente tenha noção de que ela existe e de que tem estas características. Não, isso não acontece. Mas o que acontece é que ao nível do discurso político, a comunidade macaense tem vindo a ser valorizada sucessivamente pelos vários governos, que já vai no terceiro, desde a transição, não é? Inclusivamente, agora, recentemente, houve esta questão de que o membro representante do governo de Macau leva à Assembleia do Partido Comunista esta hipótese de considerar Macau como uma minoria étnica da China. Os macaenses não estão todos de acordo quanto a isto, não é? Eles nunca se consideraram chineses e, portanto, mais uma vez há aqui uma discussão também teve lugar quando das negociações entre Portugal e a China, nomeadamente na lei da nacionalidade, não é? Que tipo, a China não considerando dupla nacionalidade e considerando a nacionalidade com base no sangue e não no território, portanto todos os indivíduos com etnia chinesa passariam a ser considerados chineses e Portugal negociou porque havia quase toda a população de Macau tinha passaporte português, enfim, e a questão do macaense mais uma vez era uma questão intrigante, porque se nós temos nacionalidade, se nós temos sangue chinês e sangue português, então nós somos do quê? Não é? E houve essa abertura para que o chinês pudesse escolher a nacionalidade que quisesse, ou chinesa ou portuguesa. Enfim, isto para dizer que de facto é uma incógnita o que é que se vai passar. O que eu pude observar é que de facto a mão da China está a entrar em Macau. Está a entrar em Macau, isso é observável por exemplo, na questão da liberdade de imprensa, que já se começa a notar, na videovigilância, que está por todo o lado, sendo que Macau é um dos sítios mais seguros do mundo. Começa-se a notar. E depois é aqui é difícil lidar com estes assuntos, porque de facto está-se a pôr em causa uma liberdade de imprensa, mas sendo que a imprensa é toda patrocinada pelo dinheiro do governo, não é? Até que ponto é que se pode ir contra o financiador? Enfim, são questões delicadas, mas a questão, e vindo dos macaenses, o que eles acham, o que eles sentem é que de facto estão a ter, nem que seja em termos simbólicos, que simbolicamente, porque não têm até ver, não têm um estatuto que os distingue dos outros, não é? Mas a questão é, e daí haver também uma diferença de opiniões, não é? Até que ponto é que, se fossem considerados uma minoria étnica da China, passariam a ter um estatuto oficial diferente do resto da população? Ou o que é que lhes traz isso de benefício ou de vantagem para continuarem a ter e a desempenhar este papel de uma comunidade que é realmente esta junção do Oriente com o Ocidente que é tão apregoada em Macau. Se as próximas gerações se vão diluir na cultura chinesa, que é o grande medo dos macaenses e pelo menos de uma elite da comunidade macaense, que tem sempre essa preocupação de passar às gerações seguintes esse papel de defensor da comunidade e de continuar a discutir o que é importante para a comunidade, será que continuar a falar português, quando as novas gerações já não falam português, ou será uma comunidade bem adaptada a Macau, e por isso com sítios de destaque em Macau ou com sítios de poder em Macau. E são questões sempre em aberto e sempre discutidas pela própria comunidade, que tem noção de que de facto tem que ter algum protagonismo, porque senão também não tem que ter um papel ainda, porque senão
facilmente podem ser esquecidos. Agora, eu não sei responder à pergunta, assim como também não sei responder à pergunta se de facto Macau vai passar a ser uma destas cidades da Grande Baía, porque igual a uma destas grandes cidades da Grande Baía, porque eu acho que o objetivo de facto não é esse, porque desde o início o objetivo foi que Macau fosse diferente do resto das cidades da China, porque senão não é competitivo. Não é um modelo de sucesso de um país de dois sistemas, que é isso que a China quer provar, principalmente a Taiwan, não é? Que é possível ter um modelo de sucesso num país de dois sistemas. E não me parece que Macau vá por aí. Eu, na minha sensibilidade, eu acho que não vai por aí. Pode não continuar a ser exatamente o que é e como está, mas quer dizer, perder o jogo, Macau não vai querer perder o jogo. Macau não vai querer ser só mais uma cidade igual a tantas outras na China que não é, se assim fosse não era competitiva, porque não tinha nada que fizesse atrair turismo ou atrair uma economia pujante para Macau. Macau não produz nada, Macau tem casinos e turismo, não é? Não tem mais nada, é isto, e portanto a preocupação de valorizar Macau enquanto um território distintivo, que para os turistas é qualquer coisa de diferente do resto da China, e principalmente porque tem o jogo todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana a funcionar, portanto isto é galinha dos ovos de ouro da China, e portanto não me parece que esta integração total de Macau poderia implicar a perda do jogo em Macau. Talvez, não sei o que é que vai acontecer aqui há uns anos atrás, porque as concessões do jogo têm que ser renovadas de X em X tempo, acho que é de 10 em 10 anos, e aqui atrás havia essa questão, porque era a mudança do governo, era a renovação das concessões, e há sempre esse, o que é que se vai passar? Será que as concessões vão continuar a ser renovadas? Não vão? Vão, obviamente que sim. E não vejo que as coisas mudem daqui a 30 anos. Em relação à comunidade macaense, ou em relação entramos em Macau e aquilo é tudo chinês e é uma invasão da cultura chinesa que nos vai engolir, como sempre ouvi dizer. Não, de facto, Macau tem este património e tem as pessoas que, para além dos macaenses, que são muito poucos, tem os chineses de Macau, que tal como os chineses de Hong Kong, apesar de em Macau não haver uma sociedade civil reivindicativa, há muitos problemas também em Macau, não é? Há um único hospital público para mais de 500 mil de habitantes, há uma linha de transportes públicos que não funciona simplesmente porque só serve os casinos, portanto tudo isso são problemas sociais de Macau, mas as pessoas, como têm muito dinheiro e vivem muito bem, o governo distribui dinheiro pela população, porque as receitas são tantas que há um cheque pecuniário que é distribuído pela população. Portanto, as pessoas, e desta forma, as pessoas sentem que não têm como muito para reclamar, não é? Porque vivem muito bem, os ordenados são muito, muito altos. E não há essa sociedade civil reivindicativa como há em Hong Kong, portanto, se calhar já é uma herança que Portugal deixou, que não se faz muito barulho e pronto, e de facto vai-se vivendo assim. Como dizem, nós em Macau temos problemas, já temos problemas, mas não são problemas graves, não são problemas de poluição grave, por exemplo, não são de não ter água potável, não são disto e daquilo, tudo vem da China, é tudo importado, mas portanto há que manter essas relações pacíficas e harmoniosas e vai-se vivendo, e muitas vezes o próprio macaense que vive em Macau é o que está menos preocupado porque vive bem e tem qualidade de vida e pronto, e as coisas vão andando assim. Às vezes é mais os macaenses da diáspora que têm essa necessidade de reclamar uma certa identidade e agora, as gerações mais novas vão ser diferentes das atuais, mas isso também é uma característica da comunidade macaense, que teve sempre uma identidade que se foi adaptando às características do território, portanto, fossem elas políticas ou económicas ou sociais, à medida que foram mudando, ela soube se adaptar e, portanto, eu acredito que a identidade macaense se vá adaptando às novas conjunturas, é isso que a história diz,
mas sem desaparecer, porque eu acho que não é interesse da China desaparecer. E depois pensarmos nestas ligações todas que quer manter, continuar a manter boas relações com os países de língua portuguesa e os seus projetos da faixa e da rota nestes territórios, portanto acho que sim, acho que é de continuar. Agora, sim, acho que muito da comunidade macaense é assim, quase como um museu vivo, não é? Que se pode mostrar ao turista, não, é assim uma carga muito simbólica. Obrigada, Eu não sei se Marisa. respondi a tudo, Jorge. Eu sei que eu não consigo fazer muito futurismo, mas eu sou muito otimista em relação a Macau. Não acho que vá haver assim, não sei, mas acho que não consigo ver que aquilo passa a ser mais uma cidade no meio de tantas outras da China. Eu acho que essa singularidade cultural acho que vai continuar a ser muito marcada, porque senão Macau deixa de ter interesse económico, não é? Não respondeste, obrigado. Nada. Obrigada. Eu não sei se for para, só podemos aceitar mesmo mais uma pergunta, que já estamos muito atrasados, Uhum. mas acho que tínhamos aqui uma colega com o braço no ar, mas acho que teve que sair. Mas deixou a pergunta, não foi, Teresa? Parabéns por esta iniciativa. Teresa, eu creio que Sim. era a Yolanda Almeida. E Yolanda Almeida, sim, Tinha ela uma pôs aqui no pergunta em que, chat. como diz a Marisa, estava uma coisa escrita. Não sei se ela não quer Sim, diz perguntar. como podemos incentivar a divulgação da cultura e do turismo a partir da capacitação em digitalização aos PALOPs. Ela diz que tiveram uma formação. Também posso falar. Ok, ótimo, Yolanda, também pensei que tivesse está. saído. Sim, eu não. Yolanda, eu não tive tempo para falar em tudo e mesmo assim passei o tempo, mas sim, de facto, o Instituto de Formação Turística, que é a Universidade de Turismo em Macau, promove workshops e programas Sim, boa de tarde. intercâmbio. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, perfeitamente. Conseguimos, sim. Conseguem me ouvir? Sim. Sim, sim. Ups. Yolanda? Não sei. Marisa, se quiseres ir avançando com a resposta, peço só para seres breve, está bem? Porque estamos mesmo já muito fora do tempo. Sim, o que eu estava a dizer é que o IFT tem esse papel, através do fórum Mais. Ai, Sim. Yolanda, consegue? Eu vou desligar a câmera porque está a haver cortes, com a câmera fica muito pesado. Ok. É melhor assim. Ok. Sim, Quero. eu dizia que nós, como Moçambique, temos estado a ter apoio tanto de Macau como de Portugal no âmbito das capacitações em formadores para profissionais da área do turismo. E eu perguntava como é que nós podemos continuar, uma vez que estamos num processo de descentralização, agora as províncias são descentralizadas e podem ter autonomia para se beneficiarem de algumas capacitações. E como estamos a falar de roteiros culturais, estamos a falar de algumas possibilidades de experiências de fórum e de salvaguarda de algum património histórico-cultural, nós, em Cabo Delgado, como órgãos descentralizados, gostávamos de ter estas experiências que foram aqui apresentadas, por exemplo, o Fórum de Macau, uma faixa, uma rota. Nós temos alguns projetos nas escolas comunitárias, que é educação patrimonial e escolas amigos dos monumentos. Nós gostávamos de ter estas experiências, porque tanto Macau como Portugal já fazem com alguma frequência, têm bastante experiência. Nós falamos a mesma língua, mas não temos acesso à informação muitas das vezes. Então eu gostava de manifestar este interesse como uma província, esta do Norte, que sabem que tem muitos desafios atualmente, para termos este tipo de parcerias ou beneficiarmos de alguma capacitação neste âmbito. Obrigada, Yolanda. Eu não sei se consigo responder em termos formais como é que funciona, mas de facto o conhecimento que eu tenho é que o Instituto de Formação Turística em Macau promove e tem vindo a promover já há bastante tempo cursos de formação, lá está, formação de recursos humanos na área do turismo,
provenientes dos PALOP com base no Fórum Macau. Ou seja, são mecanismos que estão disponíveis e de facto, podem ser aproveitados. Portanto, eu não sei como é que se passa ao nível das províncias, mas se me diz que tem essa autonomia, talvez as províncias podem contactar diretamente ou procurar informar-se junto do Fórum Macau se são elegíveis para este tipo de programas de intercâmbio ao nível da formação de recursos humanos. Aliás, há o mecanismo do Fórum Macau é a nível multilateral, portanto, eu acredito que seja perfeitamente possível fazer isso, não sei até que ponto haverá algum protocolo a cumprir, deve haver, mas deve ser perfeitamente possível, porque daquilo que eu tenho conhecimento é que de facto têm ido muitas pessoas dos diferentes países, principalmente da África, a receber esta formação. Macau pode ajudar imenso e até há interesse da parte de Macau em investir em países africanos em termos de turismo. Por exemplo, um grande magnata do jogo em Macau, que tem vários casinos em Macau, investiu há uns anos atrás em Cabo Verde, construiu um grande complexo turístico com casino e tudo mais, também investiu aqui na zona de Setúbal e, portanto, há muito investimento e quer dizer, desde que haja vontade, não é? Eu acho que sim. Vocês só podem ganhar com... Macau tem muita experiência a nível de turismo e principalmente de turismo de jogo, então. Mas sim, mas a UFT é uma entidade que é de referência para a formação de recursos humanos na área do turismo e também nesta área da Grande Baía, mas também lá está o Fórum Macau, deve ter mecanismos, Yolanda, que pode explorar e ver o tipo de protocolos que estão a funcionar, mas penso que sim. Neste momento é tudo mais difícil porque Macau, por causa da política do Covid-0, está fechada, não é? E estes programas devem estar todos, ou ser, não sei se são sequer, se é possível levá-los a cabo em termos de plataformas digitais, mas presencialmente nada disto está a acontecer neste momento, mas é uma questão de procurar o Fórum Macau. Obrigada. Nada. Obrigada, Marisa. Obrigada, Yolanda, pela pergunta. Pronto, penso que se calhar ficamos por aqui, porque já estamos um bocadinho em cima da hora. Obrigada, Obrigada eu pela oportunidade. Bom, ficava aqui a falar de Macau dias todos. Mas pronto, espero que tenha sido claro e que tenha sido Sim, interessante. O vídeo será disponibilizado no nosso YouTube, depois podem ver. E pronto, já sabem que todos os meses temos um webinar. Normalmente na primeira ou na segunda semana. Cada mês. Sim, todas as terças, é nessa terça-feira, sim. E também vão continuar a funcionar durante o período do verão? Em agosto não vamos fazer, mas em junho e julho, sim. Está bem? Obrigada e até uma próxima. Obrigada, até à próxima.